será apresentado por Fabiane e Walter. Caminhos metodológicos para o registro da variação linguística e atlas brasileiros. Fabiane Altino, da Universidade Estadual de Londrina, e Walter Romano, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, são 11h15 e vocês têm 20 minutos. Bom dia a todos. Eu sou Fabiane, como o Temerval já me apresentou, e nós vamos falar hoje um pouco sobre algo que para a gente é, de uma certa forma, espinhoso, um momento eh, de muita reflexão na dialetologia brasileira, que tem uma característica um pouco diferenciada da dialetologia feita na Europa, né? Nós estamos na nossa linha do tempo, vou pedir para vocês seguirem aí. Nós temos 200 anos de feitura de dialetologia no Brasil. Começamos lá em 1826 com o Visconde de Pedra Branca, ainda de forma pouco sistemática, mas com muita cientificidade, não eram estudos sistemáticos como temos agora, num trabalho sobre a realidade que ele fez para o Atlas do Globo, eh, e seguimos até 100 anos depois, sem muita expressividade de trabalhos na área, quando Amadeu Amaral lança o dialeto caipira, que todos nós aqui conhecemos, e que nos faz refletir sobre de uma forma mais contundente, sobre a forma, os dialetos no Brasil, né? Inclusive, nos faz pensar se temos dialetos no Brasil, se essa terminologia é uma terminologia cabível aos falares brasileiros. E, a partir daí, seguimos em meio século com muitos trabalhos, poucos na dialetologia pensada como fazemos hoje, até chegarmos em 1952, quando, por decreto federal, se institui a necessidade de um atlas linguístico no Brasil. Esse é um marco importante, porque é um momento político que pede um trabalho linguístico. Esse marco político traz algumas reflexões. Muitos teóricos passam a pensar na dialetologia brasileira. Nós temos ali uma instituição de uma mentalidade dialetológica, como usando as palavras do Serafim da Silva Neto. Passamos a pensar num Brasil com uma política linguística que ainda não é adotada, mas uma política linguística de vanguarda, que não aquela anterior lá do Marquês de Pombal, né? Então, nós não temos uma língua única, isso já é certo. E como é que faremos essa língua tão múltipla, né? Que nós aqui, olhando Walter, que assumiu uma postura mineira, né, Walter? Os nossos colegas do Nordeste, do Rio, do Paraná, todos aqui falamos uma variedade do português que está lá conosco, né? Então, a partir desse momento de 52, passamos a ter um pensamento diferenciado sobre essa área e que se consagra em 96, aí está um marco para a gente, que é a instauração efetiva do Atlas Linguístico, do projeto do Atlas Linguístico do Brasil. A partir desse marco, a gente tem uma outra postura teórica, metodológica, que passa a se diferenciar
e a andar em paralelo com a dialetologia feita na Europa, e passa a agregar aquilo que alguns teóricos vão achar quase que inadmissível, que é a verticalização dos dados geolinguísticos. Nós, então, passamos a trabalhar com isso muito de perto. Eu em 97, o Walter um pouquinho depois, mas desde então nós estamos lá buscando esta identidade teórico-metodológica da geolinguística brasileira. Em 2014, lançamos o primeiro volume, o primeiro e o segundo volumes do ALIB. O primeiro volume de introdução, que traz nossa metodologia, nosso aparato teórico, e o segundo volume, as primeiras cartas linguísticas. Eu vou mostrar duas aqui para a gente. E o nosso objetivo... Opa, não quer mudar? Vamos para cá. O nosso objetivo aqui é fazer essa contabilização, né? Contabilizar os nossos ganhos e os nossos aprendizados na área, falar um pouco dessa contribuição, e acho que muito mais importante nesse momento para a gente é dar essa visibilidade para a dialetologia brasileira, marcar o nosso posicionamento, que é realmente diferente da dialetologia feita na Europa, por toda a singularidade dos dados da formação do português em solo brasileiro. Então, marcar essa posição da dialetologia e da geolinguística no Brasil, fazendo esse balanço dessas novas perspectivas do nosso ponto de vista e para a dialetologia como um todo, né? Como ela vemos que o comportamento dela daqui por diante. Já falei um pouco dessa periodização, então, o Marquês de Pombal, né? O Marquês de Pombal, nessa primeira obra, nas obras monográficas, e o Serafim da Silva Neto, um pouquinho de dados para a gente. É incontestável que o rigor científico está em todos esses trabalhos que nós reunimos aqui. Nós temos, se vocês olharem para o gráfico, vão perceber que de 52 a 96, que é a nossa primeira, ali, estamos ainda na primeira fase, tínhamos 5 atlas regionais no Brasil. Depois, demos um salto de 5 para 25 atlas, e hoje nós temos 56 atlas de pequenos domínios, de estaduais, mais o Atlas do Brasil e um Atlas regional da região sul. Todas essas contribuições, algumas de menor alcance, todas elas vão buscar contemplar um mosaico linguístico que estamos tentando, né, trazer à tona para que a gente possa usar esses dados em outros trabalhos de outras áreas, né? Eu trouxe, então, para que a gente pudesse, não sei se a visualização está boa, aqui para mim está péssima, né? O mapa da Bahia. Tá muito É, perfeito. o mapa da Bahia, ali está bom, ó, Demerval. Eu trouxe aqui alguns desses atlas para que a gente pudesse falar desse aparato teórico-metodológico a partir das imagens dos atlas. Nós temos atlas, o primeiro é predominantemente monodimensional, como se faz ainda não, desculpa a palavra ainda, como se faz na Europa, a busca pela diatopia, né? Então, a dialetologia horizontal, né?
buscando mapear e mostrar dentro desses espaços que não, nem sempre são políticos, demarcados politicamente, mas como podem extrapolar isso, né? Mas que nesse momento ainda era efetivamente monodimensional e artesanal. Se vocês olharem esse mapa, dá para vocês perceberem que ele é feito à mão, a linha à mão, né? Ainda não temos ainda Paraíba. É, ainda o aparato tecnológico para nos ajudar. No primeiro, até que temos algo de tecnologia, no segundo já não. Esse é o do Paraná, o Atlas do Paraná, que embora seja bidimensional, ele não, ele traz a dimensão sexual, homens e mulheres do território paranaense, pintado à mão também. Parece ser eletrônico, mas ele também teve o seu momento de feitura à mão. É. E o Atlas da região sul, que por questões metodológicas é monodimensional, né, por opção da equipe que o fez, usa então a metodologia empregada pelo TUM. E aqui a gente começa a acrescentar à nossa metodologia alguns dos teóricos, e o TUM é um dos principais, Harold TUM, que vai trazer essa verticalização para os dados dos Atlas, dados que agora no Alib já totalmente informatizado, já não são mais cartogramas, e sim cartas linguísticas georreferenciadas. A gente coloca a geografia a nosso serviço, e a tecnologia pensa em uma metodologia que agregue também o pluridimensional. Então, nessa carta, em específico, nós temos a, a variação espacial da mandioca ou aipim, para ou macaxeira, para mim, mandioca, né? Para a maior parte, aipim e macaxeira. Vou ter que pôr os óculos para enxergar. Macaxeira é vermelho. Essa, esta é uma carta das capitais, então a gente vai perceber a predominância. Inclusive, foi um estudo que eu fiz sobre a macaxeira e agora a gente está percorrendo o mapeamento da macaxeira, aipim, no Brasil todo. Então, a gente percebe, com os dados das capitais, claramente as grandes áreas linguísticas, né, dando ideias, dando caminhos para a gente da confirmação do que Antenor Nascentes já propunha lá em 1952. Então, a gente percebe aí uma predominância no falar do norte do item macaxeira, enquanto nos falares do sul e do centro-sul do Brasil, a mandioca e o aipim. Então, a gente vai encontrar, não só nessas cartas, como em outras das capitais brasileiras, indícios de que existe uma divisão, né, entre o Brasil do Norte e o Brasil do Sul. Eu acho que a próxima carta traz fonética. A próxima carta também nos permite pensar nessa divisão. É, no primeiro volume, as cartas fonéticas saíram em barretes. Vocês podem verificar um pouco diferente do gráfico de pizza das cartas lexicais, mas também nos mostra uma divisão norte-sul, se nós olharmos para a divisão dos dados. Olha, em amarelinho fica mais para o norte, a vogal aberta, né? De elefante, o exemplo está ali do lado, elefante, e mais ao sul, a vogal fechada, elefante. Esta configuração norte-sul nem sempre se confirma nos dados
isolados que nós temos aqui nas cartas dos fenômenos tanto fonéticos quanto lexicais ou morfossintáticos. Depois, é claro, no tratamento seguinte, que é o que a gente estamos começando agora, né, Walter? Walter, eu e Fernando Briços, da Universidade de Lisboa, a dialetometrização desses dados todos que podem nos confirmar essa arealidade. Bom, a partir do momento, acho que Walter vai poder falar um pouquinho mais, a partir do momento em que nós temos mais tecnologia aplicada ao trabalho dialetológico ou geolinguístico, nós podemos, com os dados, mesmo de antes, com os dados recolhidos no século passado, aplicar essas novas metodologias, esses novos aparatos, para mostrar uma dimensão muito mais clara desse comportamento linguístico. Eu trago aqui para a gente a carta da vogal anterior, em posição pós-tônica final, como no exemplo leite, leite, ou leite, né? E a gente pode ver perfeitamente uma concentração do alçamento da vogal, né? Que depois vai se espraiar por todo o estado, nos dados do ALIB. Mas com os dados do LPR, olhem, vejam bem, o norte do Paraná todo tomado pelo alteamento, né? Pelo leite, pelo meu leite. A respeito dessa carta, eu queria comentar um desdobramento metodológico que a geolinguística brasileira encontrou. À medida de que a gente vai adentrando o território, os números de pontos, os números de informantes vai aumentando. Fica inviável trabalhar sem uma base de dados, sem banco de dados. Então, pensamos num banco de dados, na minha tese de doutorado, e um banco de dados que estivesse articulado a uma interface gráfica para representar nos mapas de modo automatizado. Então, a gente criou uma ferramenta metodológica da minha tese, o software para geração e visualização de cartas linguísticas. Foi uma iniciativa brasileira para poder agilizar o processo. Esse ano o software está fazendo 10 anos de lançamento e a partir do SGV Clean, o número de atlas linguísticos de pequenos territórios, de pequenos domínios, assim, mais do que duplicou, né? Aumentou muito exponencialmente, porque hoje já é mais fácil o próprio linguista fazer a sua carta, sem precisar encomendar para um design gráfico fazer o desenho, tudo. A gente precisa encomendar para um geógrafo fazer o georreferenciamento da rede de pontos, né? Então, carrega um mapa e a partir desse mapa você coloca seus dados e saem as cartas. Não só a carta, como também a quantificação, número de ocorrências e percentuais, né? Essa e a outra carta que foi apresentada são dois exemplos de que mostram o quanto a tecnologia tem entrado para dentro do Atlas Linguístico do Brasil e por extensão, para a geolinguística brasileira de um modo mais amplo. É uma contribuição que não tem preço. Se vocês olharem essa carta que eu havia mostrado antes, do Paraná, com os dados do LPR, nós vamos ver o alçamento predominantemente no norte, já com os dados do ALIB, o alçamento ele está descendo, ele está chegando ao sul do Brasil. Sim. Isso mostra muita coisa para a gente, um comportamento linguístico, um comportamento populacional, né? Uma mudança na caracterização tanto das pessoas que vivem no Paraná, quanto das suas atitudes diante de um falar do norte do estado, que era até muito pouco tempo estigmatizado, o leite e a porta, né? O retroflexo e o alçamento.
Essa é uma outra carta de arealidade do mesmo software do Walter, que vai mostrar em vermelho, onde nós encontramos apenas o orçamento, e em azul, onde o orçamento e a manutenção da vogal média podem ocorrer. E, por fim, a dialetometrização dos dados, um início de dialetometrização. São os dados do Wahlers, a carta à nossa esquerda, a carta à esquerda é a carta do Briços, Fernando Briços, que vai trabalhar os dados do Wahlers, e a carta à direita do Walter, que trabalha o tu e o você no Wahlers. Quer falar um pouquinho, Walter? Tem um minuto? Essa carta à direita que vocês veem aí do Alib, na verdade, mostra que uma primeira impressão dialetológica a respeito da região sul, no comportamento do pronome você e tu, né, mais ou menos se aproxima do que foi feito com todo o corpus do Atlas Linguístico Etnográfico da região sul. Então, agora no meu pós-doutorado, estou pegando todos os dados do Alib, no que é possível, da região sul, e fazendo a dialetometrização para ver se eu consigo comparar os dados do Atlas Rural, o Wahlers, com os dados do Atlas Urbano, o Alib. Acho que chegamos ao fim. Bom, então, como conclusões, então, o Alib tem se mostrado bastante inovador, e como todo trabalho inovador recebe críticas, e elas são bem-vindas, porque as críticas nos fazem refletir e ajustar aquilo que não está adequado e prosseguir e marcar uma posição naquilo que se merece, né? O Brasil, por sua mudança de 70% rural para 70% urbano, merecia essa verticalização na coleta de dados, então essa urbanidade que passa a acontecer e que em pouco tempo, em meio século, muda totalmente o cenário, pede novas conquistas metodológicas, né? Então, a inovação que nos faz trazer cartas arrojadas, trazer cartas que estão em construção ainda, nós ainda estamos olhando para aquilo que fizemos e nos propondo a melhorar essa cartografação, né? Dialometrizar os dados, foi um trava-língua aqui, e marcar, por que não, a quinta fase para a dialetologia brasileira nos avanços teórico-metodológicos. Com isso, eu agradeço a atenção e coloco à disposição. Depois. Não, não.